Olá, boa tarde. Eu sou o reverendo Haroldo Mendes, pastor da Igreja Anglicana Bethesda. É sempre uma alegria estar com vocês com mais um vídeo para a nossa reflexão, para o fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos ter a esperança, sempre esperar aquilo que vem de Deus, esperar o melhor para nós, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Para mim é uma alegria grande poder ter a sua presença aqui nesse momento e onde quer que você esteja, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce e santa consolação do Espírito Santo seja sobre você, hoje e sempre. Eu gostaria de refletir com vocês nesta tarde sobre um tema que é muito comum entre nós brasileiros e no mundo inteiro, né? E é uma palavrinha pequenininha, mas que faz uma grande diferença na nossa vida. Eu quero falar sobre a fé. O que é a fé? Como eu sei quando eu tenho fé? Qual é a fé que traz resultados para a minha vida? Ou mesmo para a vida de outras pessoas. Então é muito importante a gente entender um pouquinho nesse vídeo curto. A gente vai tentar explicar alguma coisa. Tem pessoas que apenas acreditam, e isso é diferente de ter fé. Eu gostaria que nós refletíssemos, então, nesta tarde, um texto da Palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que fala justamente sobre fé. A partir do versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Eu quero aqui enfocar o versículo 6,
que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado conosco aí essa tarde, é muito importante você abrir seus olhos, abrir sua mente, abrir seu coração para entender os princípios da palavra de Deus. Aqui, o escritor aos Hebreus, a gente não sabe quem foi o autor, quem escreveu essa carta, mas quem escreveu essa carta, já no primeiro versículo do capítulo 11, coloca para nós uma realidade espiritual que está muito além da nossa percepção. Ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé, queridos, ela é muito diferente do pensamento positivo. Não que o pensamento positivo não seja importante, ele é importante. Pessoas negativas geralmente se dão mal na vida. Mas quando você tem uma fé firme naquilo que é forte, uma fé em Deus, uma fé naquele que é inabalável, muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Muitos sonhos começam a se concretizar. Muitos projetos começam a vir à tona. Então é preciso que nós saibamos onde colocamos a nossa fé. Então não basta simplesmente a pessoa dizer: eu acredito. Todo mundo acredita. Qualquer pessoa que você perguntar aí nas ruas: você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita em Jesus? Eu acredito. Todo mundo acredita. Mas essa não é a fé que traz resultados, queridos. A fé que traz resultados é como diz aqui o versículo 6. Ela é uma fé que crê que Deus, Ele abençoa os que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, tenha uma fé firme. Tenha uma fé que trará resultados para a sua vida. E a fé, ela deve ser acompanhada também da ação. Muitas pessoas apenas creem e até confiam, mas não agem, não fazem nada para que a sua realidade, para que a sua vida possa mudar. Eu me lembro aqui de uma frase de Santo Agostinho, uma frase em latim, quando ele diz assim: ora et labora. Traduzindo, isso quer dizer: ora e trabalha, creia e trabalha, confie no Senhor, espera nele, mas faça a sua parte. Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus não fará para você aquilo que você tem que fazer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a fé que traz resultados é a fé no Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, o Deus que as Escrituras Sagradas mostram para nós, o Deus revelado nas Escrituras através de Cristo Jesus. E a ação. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, querido, arregaça as mangas, põe a coisa para andar, põe a vida para funcionar e confia plenamente. Como diz aqui, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Certeza, convicção e muito trabalho. Que Deus abençoe vocês. Onde você estiver aí, que a graça de Jesus possa te alcançar, alegrar seu começo de noite agora, te abençoar nesse fim de semana. E em nome de Jesus, domingo nós estaremos postando mais um vídeo aí para você. Nos acompanhe, fique conosco.
eu gostaria de deixar aqui os meus endereços eletrônicos para você nos visitar. Nós estamos lá no YouTube, Haroldo Mendes, né, Haroldo com H. Nós estamos no Instagram, Haroldo, underline, aquele tracinho embaixo, Mendes. E também no Facebook, facebook.com/Haroldo Mendes. Deus abençoe vocês. Um grande abraço do seu amigo, Reverendo Haroldo Mendes.